evolução. Vamos falar... Ó, ninguém foi removido hoje, que gracinha. Nós vamos falar hoje sobre evolução, e a matéria é muito gostosa de aprender, é muita coisa legal, assim, algumas curiosidades sobre como era, como eles falavam, como chegou ao ponto de hoje. Aí eu vou mostrar para vocês alguns exercícios que a gente vai fazer junto. Eu não mandei o exercício, porque se não der tempo, na nossa próxima aula a gente vai fazendo eles junto, tá? Porque eu sei que vocês estão cheios de atividades, cheios de tarefa. Eu vou mandar para vocês, mas é porque a prova de vocês tem que ser montada até amanhã na plataforma. Eu fiquei até umas 2 horas da manhã, só parei porque estava chovendo demais, eu fiquei com medo do computador queimar. Eu não consegui mandar a atividade para vocês. Aí, se eu não mandar tempo hábil para fazer, a gente faz junto na próxima aula, tá? Eu vou fazendo junto com vocês, igual a gente fez uma delas. Eu também não vou pedir de um dia para o outro para vocês, porque eu sei que vocês também têm seus compromissos. Então, hoje a gente vai desenvolver alguns exercícios juntos e eu passo para vocês, se eu conseguir, finalizo a montagem da prova de vocês, passo o exercício para vocês. E aí, hoje a gente vai falar da parte genética, lembrando que a matéria de segunda VA é após a perícia. Então, ela tem teste de paternidade, ela tem parte da tipagem sanguínea, né, aquela do sistema BO, sistema MN, sistema RH, sobre as doenças que vocês postaram para mim, a gente vai falar das principais doenças que a gente falou na segunda-feira, né? Vão ter algumas na prova. E sobre a parte de segunda lei de Mendel, alguns exercícios de azão, besão e tal. E na parte de evolução, né? Que essa prova vai ter aí mais questões para a parte de evolução também. Vamos iniciar, porque é muita coisa para a gente falar hoje. Deixe-me... Não é este. Luciana, você levantou a mão porque você adorou o esquema? Conte para mim. Não, para falar mesmo. Tem um aluno pedindo para você colocar o link lá no grupo, porque ela não está conseguindo acessar pela plataforma. Alguém consegue mandar para mim nesse grupo, por favor? Alguém pode mandar o link lá? É só porque senão eu vou demorar aqui e a gente vai demorar e tem muita coisa. Pode, Lu? Vou ver se eu consigo. Se você não conseguir, você me fala, tá? Que aí eu paro. É porque eu tenho que mandar para o meu e-mail, do meu e-mail para o celular, e aí a gente demora um pouquinho. Ok? Mas qualquer coisa, você me fala. Bora lá. Carlos, já dei as dicas, hein? Então, meninos, evolução. Quando eu falo que você está evoluindo, significa que você está modificando com o passar do tempo. Pode ser uma modificação estrutural, como pode ser uma modificação comportamental, não é? Vocês já viram isso? Bora lá, vamos acordar, galera. Então, olha só, eu posso ter uma modificação, uma evolução que ela seja comportamental. Eu viro para você, você tá lá, né? Sofrendo por causa do seu namorado, sofrendo por causa da sua namorada. Aí, de repente, você parou de sofrer, eu chego lá e falo, nossa, agora você tá evoluindo, né? Por quê? Você parou de sofrer naquele esquema e passou para frente. Então, a evolução, ela pode ser comportamental, como ela pode ser uma evolução estrutural. Mas a evolução que a gente vai falar é a evolução que nós estamos vendo no decorrer dos tempos. Então, é do início para agora. A princípio,
nós temos duas teorias aí de criação da vida, né? Nós temos uma teoria que chama biogênese. Vou escrever aqui no chat só para vocês entenderem o nome. Toda Carmilda não tá aí, não? Depois ela vai ficar perdidinha. Biogênese e a abiogênese. Biogênese Professora, significa que uma... Oi, Su. licença, eu vou sair aqui para chamar ela. Mas que ela mandou um áudio aqui para mim agora. Ok, combinadex. Então, biogênese é aquela que um ser parte, ele nasce a partir de outro ser, que é o que acontece com a gente, né? Um bebê, ele partiu a partir de outro ser, ou ele veio originado de um outro ser. E antigamente, não se sabia dessa teoria que só se tinha esse ser a partir de outro ser. A primeira teoria criada foi a da abiogênese. Bio significa vida, certo? Gênese significa ser. Então, uma vida a partir de outro ser vivo ou outro ser que não é vivo. Tudo que tem o A na frente significa que é não, né? Então, não tem algo, né, que você teria ali um pai, uma mãe e tal. Então, a abiogênese, olha só o tanto que é interessante. Naquela época, eles começaram a falar sobre a abiogênese, e aí eles começaram a falar que um ser nascia de algo inanimado. O que é algo inanimado? É algo que não tem vida. Então, por exemplo, nascia um fungo a partir daquela garrafa. O fungo veio da garrafa, né, para eles naquela época. Aí eles viram lá que chegaram os jogadores, colocaram as camisas cheias de suor num quartinho escuro lá num cantinho, e o outro dia eles chegaram, estava cheio de filhotinho de rato, né? Aí o que aconteceu? Eles pensaram que aqueles ratos nasceram a partir do suor das camisetas. E aí eles começaram a verificar que a teoria da biogênese, ela seria um ser sendo originado a partir de algo que não fosse vivo. Então, por exemplo, o cupim nasceu da minha cadeira, mas ele nasceu da madeira. Então, seria de algo morto. Então, a teoria da biogênese, anos e anos ela foi prorrogada. A galera achava, né, que o ratinho nasceu do suor da camisa, que aquela larva saiu daquela madeira, porque a madeira que, né, o gerou. Então, a biogênese foi uma teoria que foi muito tempo seguida. Aí, um estudioso chamado Francisco Redd, um dia, colocou num becker, naquele vidrinho lá do laboratório, ele colocou um pedaço de carne e deixou esse pedaço de carne destampado. Viu que tinha várias mosquinhas em cima dessa carne ali. 2, 3 dias depois, ele observou que encheu de larva em cima daquela carne. E aí, na teoria da biogênese, falaria o quê? Que as larvas nasceram a partir da carne morta. A biogênese, né? É aquela teoria onde a carne que estaria gerando aqueles insetos, aquela larva. Aí, beleza, Francisco Redd vira e fala assim, então, o que essas mosquinhas estão fazendo dentro do vidro? Aí o outro, que é o da biogênese, falou assim, não, essa estão aí porque tá cheirando forte. Aí ele falou, então vamos ver o que dá. Ele pegou outra carne, colocou no becker e tampou, vedou. Aí as mosquinhas ficavam em volta, mas elas não entravam dentro do becker. O que ele visualizou? Que deu 5 dias, deu 10 dias e foi passando o tempo e as larvas não cresceram, igual cresceram com
o Becker que estava destampado. Aí ele falou assim, nossa, então vamos fazer um experimento, né? Vamos verificar isso mesmo? E aí ele coloca, né, um tubo, ele monta um balão que tem um bico de cisne, que o biquinho faz assim, ó. E esse bico tá ligado a um balão. E essa carne, esse material tá ali dentro. Quando ele tampa, como o bico do balão faz isso aqui, a mosquinha não entra. E ele verificou que essa substância que estava ali dentro ficou lá, ó, um período assim de vários dias sem nascer nenhuma estrutura, né? Ele não nasceu mais nada. Aí ele falou assim, nossa, que estranho, né? O negócio está em decomposição, então quer dizer que não é a carne que está gerando, que era a mosquinha que estava gerando. Aí ele falou, vamos comprovar isso? Foi lá e quebrou o bico do cisne. E aí, aquela parte do biquinho que ficou aberta, a mosquinha entrou, com 2 dias, estava cheinho de larva de novo. Então, ele comprovou que a teoria da abiogênese, ela não existia. E que, na verdade, um ser origina a partir de outro ser. Quando quebrou, a mosquinha foi lá, botou os ovinhos e nasceram, né, as larvas a partir da mosca. Então, não era a carne morta que estava gerando. Tem gente que até hoje acredita na biogênese, né? Aí tira isso aí, porque senão a carne vai encher de larva, porque ela tá podre. Não, é porque a mosquinha foi lá e colocou os ovinhos, ou outro bicho foi lá e colocou. Então, saiba que a teoria da biogênese é aquela onde uma vida se origina a partir de outra vida. Relembraram isso aí lá de trásão? Para quem já teve biologia celular, se não foi comigo, né? Tem turma que já teve comigo. Ensino médio, isso é falado no 2º ano, né? Na ciência do 7º período, tem essas coisinhas de colocar nos potinhos, a gente faz, só que vira uma carniça a sala de aula e a gente deixa de fazer na escola, mas essa teoria ela é muito importante porque é dela que começa o pressuposto de que uma vida é gerada a partir de outra vida, né? Então, até aí, beleza? Todo mundo entendeu? Para quem não viu, tá indo, né? Se tiver muito rápido, vocês me param, que eu repito. Professora, Oi, dona Camila. Eu entrei atrasada, porque todo dia, toda sua aula me dá problema no mudo, para mim entrar. Aí eu tenho que pedir para a Suzy para mandar para mim. Aí eu perdi o início. Eu não vi a senhora falando. Hoje a gente está falando da teoria da biogênese e da biogênese. A senhora viu essa parte que eu expliquei da carne, né? A senhora viu essa parte que eu expliquei da mosquinha. Era só para explicar que uma vida surge a partir de outra. A teoria é chamada de biogênese. E quando era antigamente, eles achavam que a vida saía de uma coisa morta, tipo um pedaço de carne gerava um bichinho. Então, com o tempo, eles viram que essa teoria não era válida, certo? E viram que a teoria da biogênese que é a válida, certo? Depois os meninos mandam para a senhora a fotinha do que eles anotaram, tá? Suzy, depois manda para mim, Suzane, manda para dona Carmil dessa parte que eu falei, que você anotou. Não sei se ela voltou, gente. Deve ter voltado. Fala um oi para mim aí, para eu saber que você está aí. E aí, pessoal, dando continuidade, a gente teve essas 2 teorias, que foram aquelas as principais das principais, né? Que é onde gerou a parte do nascimento. Então, nós chegamos na teoria da evolução. Se alguém tiver dúvida, abre o áudio e pergunta, tá? Porque eu não estou vendo o chat mais. Então, o que seria essa parte da teoria da evolução? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho da parte filosófica e etc. Por quê? Porque tudo vem de teorias. E de onde vieram essas teorias? Dos filósofos. Então, a princípio, na Grécia, né,
eles começaram a aceitar que as espécies apareciam de modo espontâneo, que é a teoria da abiogênese, que eu acabei de explicar para vocês. Então, eles acreditavam que a espécie vinha em modo súbito, espontâneo, associou uma matéria com a outra e nascia. Então, Platão, que era um dos principais filósofos que viveu, ele tinha uma visão de que a natureza que tomava frente às coisas, era a natureza que falava, vai nascer esse bicho, vai nascer aquilo, né? E aí ele falava que as cópias das espécies ideais eram as imperfeitas, tipo, cada espécie, mesmo que for da mesma, vamos dar um exemplo aí, vários seres humanos que eles teriam que ser diferentes, que tinham que ser cópias, mas que elas fossem imperfeitas. Então, isso aqui, pessoal, depois vocês dão uma lida, tá? Porque é só para a gente chegar onde a gente quer. Aristóteles, que é outro filósofo, ele chega e começa a ter uma preocupação com as espécies. Ele fez um livro que ele começa a falar da taxonomia. O que é a taxonomia? É o modo de dar nome às espécies. Por quê? Vamos dar um exemplo aí. A mandioca no Brasil. A mandioca é chamada de mandioca, aipim, quem mais? Quem conhece outro nome? Macaxeira. Macaxeira. E aí tem vários nomes em vários locais do Brasil. E é a mesma espécie. Então, o Aristóteles começou a dar nome a essas espécies para que a mesma não fosse descoberta 10 vezes com nome diferente. Então, ele passou a dar o nome científico. Por exemplo, a babosa chama aloe vera. Ela é aloe vera aqui, a aloe vera nos Estados Unidos, na China. Por quê? Porque ele tem um nome científico. Então, a partir daí, né, ocorreu uma hierarquização de espécies. Como assim? Todos os organismos, eles estavam organizados em um plano. Mas o homem, né, na Grécia Antiga, o homem era quem mandava em tudo. Então, se o homem queria matar o touro, ele podia. Se o homem queria matar o leão, ele podia, porque ele é o topo. Então, o homem passou a ser o centro do universo. E ele passou, né, a fazer tudo que ele queria sem preocupar com relacionamento com o meio ambiente, nem com os animais. E aí eles começaram, né, a verificar que as espécies surgiam, então, né, nesse caso aqui para eles, que elas surgiam com a abiogênese. E aí elas iam se multiplicando para formar várias populações, diferente do que Darwin vai falar lá na frente. Na Idade Média, a Igreja Católica chega, né, e ela fala de Deus, que é o criacionismo. Que Deus criou o universo, né, e ele é onipotente, onipresente. Então, quando a igreja chega, ela começa a verificar sobre as espécies, porque até então na Bíblia, né, se estimava que todos são descendentes de Adão e Eva, que todos tiveram aquela parte simbólica que Adão e Eva tinha, que é a simbologia, até com que tivesse aí a parte de Noé e etc., né? Então, quando eles começaram a fazer isso, entra a reforma protestante. Então, entrou uma nova religião, porque até então, a Igreja Católica Apostólica Romana era aquela da Inquisição, era aquela que mandava, era a dona da maior parte dos latifúndios, né? A Igreja Católica era aquela que tinha a maior renda. E aí chega a Reforma Protestante, onde começou a se fazer uma nova interpretação da Bíblia. Então, em vez de achar que o universo foi criado pela explosão, tal, que foi criado em 7 dias e tal, ele começa a fazer outras formas, que o universo teria sido criado em 4 anos antes de Cristo. E aí eles começam a verificar as evidências para poder confirmar isso, que são os fósseis. Fósseis é quando algo se fossiliza, ele vai virar pedra, ele vai virar um mineral. Então, aquela folha que existiu naquela época vira um carvão, é um fóssil.
né? A gente fala de fóssil, lembra muito do dinossauro, que eles acham lá os ossinhos em determinado local, né? Aquele fóssil também, porque fossilizou aquela parte. Normalmente, tudo que é composto por cálcio. Aí entra a teologia natural. Lembra que teologia é o estudo aí, né, em religiões. E a gente vai ter aí, em 1691, uma crença de que o Criador ele poderia ter feito tudo num trabalho manual, que Deus foi criando outro, né? E a complexidade dos seres, de todos os seres vivos, eles eram provenientes a adaptações, mas adaptações que Deus permitia com que acontecesse. Então, eles começaram a verificar o quê? Que as espécies podiam ser classificadas em grupos. Aquelas que são muito parecidas é uma, aquela que tem as mesmas características é outra, aquele que tem outras características é outra. E aí aparece, né, William Paley, que é o que criou o relógio, que ele começou a verificar as estrelas e a Lua. E ele via que toda vez que tivesse a Lua em determinado ponto, era tal hora. E toda vez que a Lua estava em determinado tal, era outra hora. Então, ele foi e criou o relógio. Aí nós chegamos na parte legal nossa, que vocês já estão cansados de escutar, né? Alguma parte sobre Linneu, que lá vocês aprenderam que Linneu fez as regrinhas do reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, nesse século, as ideologias elas começaram a separar. Por quê? Porque Linneu ele começa a estudar a classificação das coisas, tipo, a goiaba. A goiaba é dessa família porque todas as folhas da goiaba e da pitanga são parecidas. Os frutinhos da goiaba, da pitanga e da gabiroba são muito parecidos com todas as suas características, mas como uma é grande, a outra é pequena, a outra é tal, são espécies diferentes. E ele começa a adaptar, né, para classificar os grupos. Só que aí Linneu, ele era adepto à origem divina, então ele acreditava em Deus. E ele aceitou as hipóteses, né, de que originava-se o ser humano a partir de Deus, mas que era uma geração espontânea. Então, justificava que o primeiro ser vivo veio a partir de Deus, que não veio a partir da explosão do universo que juntou cálcio, que juntou as outras coisas. Aí, a partir daí, né, chega um outro historiador, que é o Buffon, e ele vira e fala, se existe um plano único, não existe esperança para o descobrirmos. Como assim? Se Deus cria tudo, para que você quer saber como que ele criou? Né? Isso aí, antigamente. E aí, essa crença da formação espontânea, ela começa a cair, que é a da biogênese. E aí, no final dessas discussões, a geração espontânea parou de ser aceita. Então, a biogênese já se viu que ela não existia. E que o desenvolvimento da vida, ele tinha processos. E esses processos, eles foram estudados na raça humana. Então, começou a ver que tem uma mãe, que essa mãe gerava um filho, ou que esse filho, por exemplo, nem que fosse a mosquinha que botou o ovinho, né? E aí a gente tem aí duas pessoas que são a evidência da evolução. Um chama Erasmo Darwin, que ele viveu até 1796, e o outro é o Jean-Baptiste Lamarck, que viveu aí até próximo a Darwin, mas os dois estudavam a mesma coisa, mas cada um em um local, então um não conhecia o trabalho do outro. Então, olha só, chegamos na parte mais importante para a gente. Chega Lamarck, e Lamarck forma aí na faculdade, e ele entra no Museu de História e começa a estudar insetos e larvas. Aí ele escreve um artigo falando sobre a preocupação do mundo em termos aí de gerar um novo ser vivo. Só que aí Lamarck vê que os fósseis existiam, mas cada fóssil era de um jeito. Aí existe um livro que chama assim, ó,
Deixa eu falar desse livro para vocês. Tem um livro que chama assim, Sexo, Drogas e Extinção dos Dinossauros. Aí você fala assim, nossa, o que aconteceu com os dinossauros? Aí no livro eles te dão 3 propostas para os dinossauros terem morrido. A primeira era que esquentou muito naquela época e os testículos do dinossauro, que eram muito sensíveis ao calor, né? Eles começaram a aquecer e, por isso, os espermatozoides morreram e aqueles dinossauros ficaram estéreis e não tiveram filhotes mais até acabar com a espécie. Essa foi a primeira teoria da evolução, para a extinção do dinossauro. A segunda teoria era que eles estavam se drogando. Como assim, professor? Usando cocaína? Não. Que eles comiam plantas, que essas plantas elas eram altamente psicóticas, né? E por isso, quando se encontrava o fóssil estava todo retorcido. Eles achavam que aquilo ali já era da droga. Mas eles não sabiam que a Terra tem rotatividade, né? Que, na verdade, quando se encontra um fóssil e ele está retorcido, é por causa da rotação que a Terra tem. Por isso que ele vai, né, modificando aquele osso. Mas até então, naquela época, era porque o dinossauro gostava de drogas. E a última seria do asteroide, que é a mais aceita até hoje. Por que é a mais aceita? Porque existe um local, tá, no mundo aí, que eu não lembro aonde que tem uns canyons, que é o possível local que caiu os asteroides, né? E aí o que acontece? Já se sabe que nesse lugar existe um minério que chama irídio. O irídio é uma substância que só tem em organismos extraterrestres, quer dizer que é fora da Terra. Não estou falando do ETzinho verdinho e tal, não. Estou falando que é de uma rocha lá do universo. E nesse local do cânion é cheio de irídio, quer dizer que realmente caiu alguma coisa naquela época e possivelmente alguns dinossauros morreriam com a pancada, né, com a queda daquele asteroide, mas que os outros morreriam por falta de alimento, porque teve muitas queimadas e eles morreriam de fome. Então, essa é a mais aceitável, porque a hipótese foi comprovada com esse irídio, com essa substância. Tá rápido, gente? Conversa comigo aí no chat. Tá dando para ir? Tá dando para acompanhar? Que eu não sei como é que tá aí, se vocês estão entendendo, se está muito rápido, tá tranquilo. Só tem o Paulo e a Maria Eduarda na sala? Qualquer coisa vocês vão me falando, porque eu vou falando e eu não sei como é que tá o andamento. Lembra que a história, né, que vocês vão ter que dar uma estudadinha, não precisa de saber as datas, essas coisas, não. Mas só para vocês terem uma noção da teoria da biogênese, da abiogênese, e agora a gente chegou em Lamarck e Darwin, né? E aí, a gente volta aqui a Lamarck, e Lamarck, ele começa, então, a ter algumas hipóteses. Então, a primeira hipótese dele foi que os seres vivos gerados espontâneos, através do tempo, ia ficando mais complexo, dependendo do estilo de vida. Então, ele começou a pensar que o que eu faço durante minha vida é transmitido para minha geração. Então, por exemplo, se eu malho muito e eu tenho muito músculo, né? E eu engravido naquele período que meu filho vai nascer cheio de músculo. Porque Lamarck chega e fala que as alterações adquiridas durante a vida são transmitidas para as próximas gerações. Então, qual é o nome da teoria de Lamarck? É princípio da hereditariedade dos caracteres adquiridos. Está aqui no slide, ó. Então, Lamarck acha que a hereditariedade também são dos caracteres adquiridos. Por que isso, gente? Porque não se sabia que existia DNA. Ninguém sabia que tinha gene, que tinha DNA. Pensa, 1815.
Então, o que o Lamarck viu? Que a vida, né, tinha várias forças que podiam aumentar o tamanho dos organismos. Então, ele dá o exemplo aqui da girafinha. Olha só, as árvores eram muito altas. Então, a girafa tinha que esticar muito o pescoço para poder comer. Então, por isso, a girafa é um animal que tem o pescoço muito comprido. Porque cada vez que ela precisava de comer, ela tinha que tentar esforçar mais e pegar o alimento lá em cima, né? Então, essa girafa hoje, ela tem o pescoço comprido porque ela tentava sempre se alimentar e quanto mais ela esticava o pescoço, mais o pescoço dela aumentava. Peraí. Mel, pode parar. E aí, os órgãos também, ele achava que, por exemplo, eu quase não mexo meu dedinho mindinho. Aí ele achava que, com o tempo, o filho nasceria seu dedinho mindinho. Por quê? Porque não mexia, o próximo que vem sem. Então, ele achava que os órgãos produzidos, né, a resposta da necessidade, como o pescocinho da girafa que esticou, era passado para a próxima geração. O desenvolvimento do órgão, então, para essa ação, proporcionava esse uso. E aí, tenham em mente isso, ó, teoria de Lamarck. É a teoria do princípio, tá aqui, ó, da hereditariedade dos caracteres adquiridos. Então, para ele, tudo que se adquiriu durante sua vida, a parte do fenótipo, passa também para os filhos. Lembrando que não tinha genética nessa época. Aí Lamarck propôs que, para os animais avançados, né, ter uma capacidade de pensar, de ter vontade, de interesse, ele começou a ver que esses animais, como o macaco, quanto mais você dava coisas para o macaco aprender, ele aprendia. Então, ele começou a ver que na natureza também você pode instigar. É como o cachorro. Eu consigo treinar um cachorro, a minha não, porque ela é desviada. Mas se eu treinar um cachorro dele pequenininho, que ele pode aprender as coisas, que ele tem capacidade de pensar, né, de ter o interesse e tal. Então, ele achava isso naquele princípio. Lamarck, então, a vida dele foi muito estranha, coitado. Estudou a vida inteira, escreveu um monte de coisa, mas ele envelheceu muito pobre. Ele ficou cego. As ideologias dele, que foi tudo que ele escreveu, né, foram guardadas. Então, teve um outro cara que chama Cuvier, que pegou as concepções dele e virou especulação. É a mesma coisa eu falar assim, igual acontece muito agora com a vacina, né? Alguém vira e fala, vacina dá câncer. Aí a pessoa que não quer saber da vacina inventa isso e vai falando, então vira especulação. Então, esse Cuvier, ele vem e começa a especular que tudo está errado. Mas o Cuvier não estava errado, mas Lamarck também estava errado só nessa parte do caractere, né, adquirido passar. Aí, Lamarck, então, ele abriu o evolucionismo. Ele revolucionou as ciências. Por quê? A partir dele, né, aquele rival dele, que é esse cara aqui, que fez ele ficar sem nada, começou a demonstrar que, na realidade, aqueles fósseis que estavam aparecendo lá, que apareciam tortos, era porque a Terra mudava. E que muitos deles tiveram catástrofes. Por isso que, em determinados momentos, aquela folha aparecia com fóssil, aquele animal aparecia em fóssil, porque eles morreram numa teoria chamada de catástrofe, né? E aí ele começou, esse cara aqui, a passar, né, a ver outras teorias. Então, chega um outro que fala que tinha uma transformação nas espécies, chega o outro aqui e fala que as mudanças eram totalmente lentas, aí vem o outro e fala que a citação, que Deus é o centro do universo e só ele que muda tudo. E cada um chega tornando uma ideia, falando de uma coisa, falando da geração espontânea. Aí chega um livro, né, um debate de um livro chamado Chambers, que trouxe aí uma diferenciação de todos os outros. Porque nesse chega Darwin.
Então, Darwin escreve um livro falando diferente. Eu coloquei esse aqui na ordem errada. Agora eu volto nesse, tá? Darwin chega e o avô do Darwin era um físico que estudava várias teorias. E aí, o Darwin começa a ver que aquela girafinha que esticou o pescoço, né? Vamos voltar lá na girafa. Darwin olha e fala assim, nossa, essa girafa aqui, que está com o pescoção, sempre come. Mas essa girafinha aqui do pescocinho nunca come. Então, essa aqui está bem forte e vai sobreviver. Essa aqui que não está comendo vai decair e vai morrer de fome. Por quê? Porque ela é muito baixa. Então, Darwin começa a verificar a evolução como os mais aptos a sobreviverem. Então, Darwin começa a verificar que, na verdade, não é que o pescoço da girafa esticou para ela comer. É que a girafa de pescoço grande sempre comia e sobreviveu, que existiam as duas na época. E a girafinha de pescocinho pequeno não conseguia se alimentar pela altura das árvores, e essa girafinha que morreu. Então, Darwin entra com a evolução chamada de seleção natural. Prestem atenção. Lamarck entra e fala que os caracteres adquiridos eram passados para a geração, que o pescocinho da girafa aumentava tanto ele tentar pegar, então que os órgãos modificavam à medida que eu sempre fico mexendo nele. Se fosse assim, todo dia a gente faz assim na orelha, a orelha diminuía, né? Então ele pensava isso. Mas quando Darwin chega e vê que ocorre a seleção natural, que as duas girafinhas viviam, e a de pescocinho pequeno morreu de fome, e que a mais apta era do pescoço grande, porque ela sempre comia, ele começa a ver que ocorre uma seleção natural, que é aquela que o mais apto sobrevive, né? Até aí vocês estão entendendo, gente? As duas teorias? Sim? Sim. Sim. Tem uma pergunta da colega aqui que sempre as pessoas fazem nas aulas, nessa aula. Nas tribos africanas, é muito comum, tá? Na Etiópia em si, as tribos, eles colocam colares, argolas nos pescoços das mulheres, à medida com que esses colares, ela vai ficando mais velha, cada época, cada período, cada parte de iniciação que ela tem na tribo, ela ganha uma argola. E os pescoços são alongados, certo? Durante a vida dela, fica compridão. Aí a pergunta da colega aqui é assim, com o tempo, deixa eu lembrar aqui a pergunta. Daqui a algum tempo, o pescoço vai ser modificado? Não, porque Lamarck não existe. A teoria de Lamarck não existe. O que vai acontecer? O filho dessa mulher que tem o pescoção esticado vai nascer com o pescoço normal. Os caracteres não são passados para o filho, que eu adquiri na minha vida. Então, por exemplo, eu tenho um nariz de batatinha. Meu marido tem uma orelha... Não, eu estou inventando, né? Mas vamos dar meu marido tem uma orelha estranha. Aí eu vou e faço uma cirurgia para arrumar meu nariz. Fiquei com o narizinho da Xuxa. E ele arruma a orelha e ficou com a orelha aí de Janequine. Bonitinho. Beleza. Tivemos um filho. Nosso filho vai nascer com o narizinho bonitinho, orelhinha bonitinha? Não. Ele vai nascer com os caracteres que eu tinha no meu gene. Só que até então, enrolou. Darwin Lamarck não sabia que existia DNA, que existia gene. Vocês imaginam eles falando essas coisas sem saber que tinha um gene que passava? Então, assim, até então, aquelas mulheres da África, eles achavam que os pequenininhos dela nasciam normal porque eles tinham que passar no ritual para ir esticando. Mas uma curiosidade, vocês sabiam que ele estica, estica, estica? E se você tirar o pescoço é tão acostumado com aquele peso em cima daquelas argolas,
que se você tirar, possivelmente quebra a parte da cervical? Vocês já escutaram falar isso? Sim ou não? Não, professora. Não? É igual quando você fica usando aquele colete cervical, quando a gente sofre acidente. Eu sofri um acidente. Eu sofri um acidente de carro uma vez, aí eu tive que usar o colar cervical por 20 e poucos dias. Usando aquele colarzão cervical, né? Que você fica com o pescoço assim para que a cervical volte. Aí, quando eu tirei, gente, parecia que ia quebrar. O tempo inteiro a cabeça puxando para baixo e dando choque aqui, ó. Porque já estava acostumado daquele jeito. Então, assim, a mulher fica 30 anos com aquela argola. Se tirar, é risco para a saúde dela, né? Mas, se ela tiver um filhinho, ele vai nascer normal, porque o caractere dela foi adquirido durante a vida, não estava no gene dela. Deu para entender isso? Pergunta de prova, hein? Pergunta de prova. Entenderam? Ok? Então, vamos voltar aqui para nosso Darwin. Então, Darwin começa a ver que a vida tem forças internas, externas, né? Mas que esses órgãos produzidos no nosso corpo, eles podem até adaptar, mas que não passa para outro. E aí, o desenvolvimento desse órgão, na verdade, ele vai mostrando ações durante a vida. Tipo assim, ó, se você trabalha muito com conta, você passa a fazer as contas sem usar uma calculadora. Você começa a fazer as coisas sem perceber. Porque você está trabalhando para desenvolver aquele dom. Mas quer dizer que seu filho vai nascer top para fazer conta? Não, porque ele viu que essa ação, essa alteração é adaptações. Então, essas alterações adquiridas durante a vida, elas são somente para aquele que adquiriu. Então, o princípio da hereditariedade ali, dos caracteres adquiridos, eles passam a não existir em si. Porque se Lamarck ele propõe... Eu voltei, né? Peraí. Se Lamarck ele propõe que existe uma lei do uso e desuso, que é a do dedinho que eu falei para vocês. Se eu uso, desenvolve. Se eu não uso, atrofia. E que ele fala sobre a lei das heranças dos caracteres adquiridos, ele viu que essa teoria não funciona porque não passa para os filhos. Ó, gente, presta atenção nesse quadrinho aqui, ó. Esses são os dois princípios de Lamarck. Chega Darwin, então, e ele publica um livro que é a origem das espécies. E aí ele passa a mudar tudo. Darwin era um aluno de medicina, que, de repente, ele quis fazer um curso de teologia para saber sobre a criação de tudo, e ele sai numa expedição num navio que dura 5 anos. Ele fica 5 anos naquele navio, que era o Beagle, né? Então, ele entra nessa expedição e começou a ter vários... Ele via sobre o tempo, sobre o local que ele estava passando, sobre a geologia dos lugares, e ele chega em Galápagos, que é aquela ilha do continente das mais importantes. E aí ele chega lá e encontra a tartaruga gigante, que hoje em dia ela tem aí em torno de 7 espécies, né, diferentes. E ele encontrou também os tendilhões, que são aqueles pássaros com bicos diferentes, que viviam em Galápagos. E aí ele começa a observar o mesmo pássaro, tem esse biquinho, esse mais pontudo, esse bem fininho, esse grandão, e tudo era a mesma espécie. Aí ele começa a verificar que esses pombos, que são esses tendilhõezinhos, eles têm essas modificações de acordo com o que eles comem. Então, esse aqui quebra frutos duros. Esse aqui come coisas menos duras, pólen de planta. Esse aqui come peixe. E ele começou a ver que tudo era a mesma espécie, mas que cada um tinha uma adaptação. E aí Darwin começa a verificar que possivelmente ocorreu uma seleção natural entre esses pássaros. Que aquele que come desse jeito,
ele vai sair melhor naquela área que tem as frutas mais duras. Que esse aqui precisa de se alimentar das plantas mais altas. Que esse aqui, porque se todos comessem igual na ilha, não ia ter jeito para eles comerem. Então, Darwin cria a teoria da evolução de Darwin. Então, ele começa a falar que a espécie varia entre si, que eu não tenho que ser igual a outra pessoa, que a população tende a crescer em progressão, que o número de indivíduos daquela espécie, ele não vai variar muito de geração em geração. Tipo assim, não vai crescer 50 naquela geração, você não vai ter 50 filhos, que vai variar pouco. Que todos vão lutar pela sobrevivência, que seja por comida, pelo local que mora, pelo parceiro sexual, né? E ele fala isso aqui, que o mais apto sobrevive. Isso acontece, o mais forte sobrevive. Se a gente pensa no leão e a gente pensa no cervo, né? Quem vai sobreviver? O mais apto. Pode ocorrer do leão não conseguir alimento e o cervo conseguir. Vai depender daquele local que eles estão. Existe também a reprodução diferente, onde o mais apto consegue a fêmea, aquele mais bonito, né? E aí ele foi verificando que ocorre na Terra competição por comida, competição por fêmea, por abrigos. Hoje a gente tem a competição aí por trabalho, hoje a gente tem várias competições. Uma parte importante que a gente tem que falar é uma competição que chama competição sexual. Vou falar para vocês do pavão. Alguém já viu um pavão macho e um pavão fêmea? Não existe a palavra pavoa, não, tá? Mas vocês já viram os dois pavões? Sim. Sim ou não? Sim. A fêmea parece uma galinhazinha. Só é compridinha, né? Mas ela não tem o leque do rabo bonito. Ela é sem gracinha. Agora, o pavão macho, ele é aquele que tem a plumagem bonita. Então, ocorre uma seleção sexual. Os dois pavões, os dois machos, se aproximam da fêmea, faz uma dancinha, dá uma olhadinha e abre o leque, tremendo. Quando ele abre, ele desfila em volta da fêmea. E a fêmea fica com quem tem o rabo mais bonito. Quem tiver a plumagem mais bonita vai chamar a atenção da fêmea. Isso se chama seleção sexual. Tem espécies aí que passarinho, né? É aquele que canta mais bonito, aquele que tem o Professora, timbre. tem um tipo de passarinho que dança. Ele dança para a fêmea, coisa mais bonitinha. Ele abre a asinha e parece que fica uma bailarina, fica rodopiando e dançando. Tem o que grita. Para a fêmea. Tem o passarinho, tem o macaco que faz as dancinhas. Então, assim, tem essa parte da seleção, porque hoje existe seleção sexual. Se você não multiplica a sua espécie, aquela espécie vai acabar, né? Então, por exemplo, ficam lá nos zoológicos, eles tentando fazer com que aquele tigre tenha filhotinho com a fêmea. Por que é tão difícil no zoológico nascer um animal em cativeiro? Porque lá só tem a fêmea e o macho. Então, ele não tem a necessidade de conquistar a fêmea. Por isso que o certo é colocar dois machos com uma fêmea no local. Porque os dois vão competir entre si e a fêmea vai escolher quem ela quer para poder ter o filhote. Aí eles conseguem fazer. Agora, se deixar só aquele casal, possivelmente essa multiplicação da espécie não vai acontecer, porque não tem a seleção sexual. A não ser, como ocorre com alguns pássaros e algumas espécies, como, por exemplo, a arara. A arara ela é monogâmica a vida inteira. Ela escolhe um parceiro e é só ele. Se um morre, o outro até morre de desgosto, né? Ela não vai ter outro. O homem tinha que ser assim, né, gente? Só acho. Morreu, morre também. Não é? Eu acho que o João de Barra é assim também, né? Aham. Marcela, você falou alguma coisa?
Eu já ouvi dizer que é assim, que a fêmea ela escolhe devido aos filhotes, né? Sempre ele vai escolher o mais forte para que os filhotes se assemelhem ao pai. E Isso. também Ou já ela ouvi dizer que escolhe. até ocorre com as mulheres, né? Também, elas vão por uma certa escolha devido aos filhos. Depende, né? Ou ela escolhe no mundo animal, ou ela escolhe pela beleza, né? Pela plumagem, pelo pelo, ou ela vai escolher após uma competição. Por exemplo, na parte dos felinos, eles lutam em competição onde um sai perdendo, né? Aquele que sai perdendo, o que ganha na briga, todo estrupiado lá, pensa, 2 leões competindo, ele vai ser apto a ter o melhor filhote, o mais forte, para cuidar daquela mãe depois. Mas tem outras espécies, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Alguém já viu uma lagartixa sem rabo? Se alguém falar lagartixa, apanha, hein? Alguém já viu uma lagartixa sem rabo? Sim. Olha só o que acontece. Os répteis, né, dos alligators, do crocodilo, do jacaré e da lagartixa, que a gente entra aí dos piquititicos, eles têm uma chance de, quando eles se sentirem ameaçados, eles podem soltar a cauda para fugir mais rápido. Então, é muito comum a lagartixa estar subindo aqui. Se eu tentar pegar ela, ela solta o rabo e vaza. Só que nunca mais ela vai arrumar uma fêmea. Por quê? Significa que ela foi covarde. Então, quando a lagartixinha aparece com o rabinho crescendo de novo e tal, você já fica com dó dela, porque ela nunca vai ter um namorado. Por quê? Porque ele não vai ter ele não foi o apto, ele foi aquele mais fraco, certo? Ele tinha que ter ficado para lutar. Então, isso é evolução, ok? Voltamos? Vamos para o próximo. Então, Darwin continua, né, com a sua viagem. Eu coloquei muito textinho aqui para vocês estudarem depois. E aí Darwin escreve, né, ele pegou um escândalo terrível, porque ele foi muito criticado. Darwin faz essa figura aqui no livro dele, que parece que ele veio do macaco, com outra coisa, e a igreja questiona, né, tudo, porque começa a tirar a teoria de Deus. Então, Darwin fala que na maior parte dos casos não há 2 organismos da mesma espécie que sejam semelhantes. Tipo, eu nunca vou ser semelhante a você. Ele começa a ver diferente. Então, vamos lá. Lamarck é aquele que fala da teoria do uso e desuso, e Lamarck fala da lei dos caracteres adquiridos, certo? Vocês estão lembrando aí? E aí chega Darwin e fala, Darwin, naquele caso, que na verdade isso não ocorre. Que ocorre uma seleção natural. Aí voltamos na nossa evolução com aquele carinha legal que é o Mendel. Depois de Darwin, Mendel chega, né? Olha aquela parte das ervilhinhas e tal, no jardim do mosteiro, e ele olhando lá as ciências naturais, ele já tinha faculdade. Mendel começa a olhar aquelas ervilhas, que a gente já está cansado de saber dela, verdinha e amarela, que as duas misturou e ficou verdinha e amarela. E aí, ele começa a ter essas descobertas muito importantes, em que ocorre uma transmissão do caractere de uma planta para outra. E aí, Mendel conclui que em cada planta existe uma coisa chamada gene. Apareceu pela primeira vez, que é um princípio de um caractere que passa de geração para geração, que existe descendente, que então não era o que Lamarck achava, não era que Darwin achava em si, porque Darwin falava que o mais apto sobrevivia, e que aquela caractere era passar de um para o outro, mas que nem todos eram iguais. E chega Mendel e fala, olha, você pode não ser igual de fora, mas você é muito parecido com a sua mãe e com o seu pai, porque existe uma coisa dentro de você que chama gene. E aí ele começa a ver que tem aquele gene
que é muito importante, que é o dominante, e ele começa a ver o outro gene, que é o recessivo, que ele quase não mostra. Então, Mendel vai lá e vai falar da primeira lei dele, que é aquela bonitinha, que eu tenho os 2 fatores, que eu vou olhar só a cor do olho, só a cor do cabelo, só tal coisa, e entra a segunda lei dele, que é aquela independente, que uma coisa não afeta a herança da outra. Não é porque eu tenho cabelo loiro que eu tenho que ter olho azul. Aí Mendel, né, começa a ver que existe a hereditariedade. E aí ele começa a pegar o livro de Darwin, certo? E começa a olhar e falar, opa, peraí. Então, essa herança dos caracteres adquiridos, que vem de Darwin, vem de Lamarck, existe. Mas Lamarck errou onde ele fala que aquele caractere era passado de geração para geração durante o fenótipo. Se ele conhecesse o gene na época, ele ia saber que era pelo genótipo. E Darwin começa a falar que aquele gene melhor, ele é mais apto para sobreviver do que um gene que tem algum problema, né? E eles começam também a ver que existe uma coisa chamada de mutação. Eu posso nascer perfeitinha e durante a minha vida ocorrer mutações genéticas e adquirir uma doença. Por isso que vocês fizeram o trabalho sobre anomalias genéticas, né? E essas mutações é algo que Lamarck e Darwin não pensava. Eu posso ter todas as características do meu pai e da minha mãe, mas adquirir durante a minha vida uma mutação genética. E aí essa herança, né, passa a saber que os caracteres que eu tenho é do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, que era de caracteres parentais. Então, os trabalhos de Mendel ficaram muito tempo, né, guardado. E aí, quando ele surge, ele começa a ser oposição aos trabalhos de Darwin, porque Darwin só falava que o caractere era adquirido. Aí o cara chega aqui e começa a falar, já que existe a mutação genética, que então Darwin estava um pouco certo, mas Lamarck estava todo errado. E eles começam a verificar todos esses princípios. Esses aqui não tem necessidade, até a gente chegar nesse aqui. Surge uma nova palavra no estudo. A gente tem Darwin, a gente tem Lamarck e surge o neodarwinismo. O que é o neodarwinismo? É uma herança de Mendel, porque Mendel fala sobre os caracteres, né, que são passados de pai para filho, mas aquela parte de Darwin, que o mais apto sobrevive, entra. Então, ele começa a ver que existe vários tipos de genética, não era só uma, mas que tudo dependia de uma coisinha chamada de DNA. Então, eles descobrem que existe o DNA, que realmente os caracteres eram passados de pai para filho, de uma espécie para outra. Mas por que as espécies não são idênticas? Porque ocorre a mutação. E devido a essa mutação, eu tenho também uma recombinação genética. Tipo, seu pai e sua mãe têm um gene, você nasceu com esse. Aí você casou com seu primo, você tem uma recombinação genética. E aí você vai tendo aí modificações para os seus filhos, né? Sempre lembra que o genótipo seu tem um pouco de característica da sua mãe e um pouco de característica do seu pai. E aí, vários estudiosos vêm falando sobre os fundamentos e chegamos em um que chama genética de populações, onde o Ingrid, ele começa a verificar que as populações, elas conseguem ser multiplicadas da melhor forma se eu não tiver espécies iguais com espécies iguais. Porque pensa bem, se eu tenho somente Shih Tzu com Shih Tzu, sempre vai dar Shih Tzu. Então, eu tenho uma espécie fechada. Aí ele começa a ver que eu posso pegar um Shih Tzu com tal e surgir uma nova espécie. Ou, né, não surgir uma nova espécie, mas ter uma característica diferente. E ele começa a ver que eu posso fazer, né, novas técnicas. Eu posso isolar duas em um lugar para que ela vire outra.
eu posso fazer quebras durante aquela reprodução, e aí eles vão começar a falar sobre as teorias, cada teoria. Então, aqui, essa parte aqui não é tão importante, porque eles vão falando sobre a estrutura do DNA. Esse Watson e Crick, vocês vão estudar esses caras aqui pra caramba com o Juan lá em Biologia Molecular. Quem já estiver tendo já deve estar vendo. Que foi eles quem descobriram a dupla hélice do DNA, que corta, tem todo um estudo para eles, né? Então, o que eu queria que vocês tivessem em mente da nossa aula de hoje são as principais teorias que a gente tem, né? O estudo. Então, entra biogênese e abiogênese a princípio. Entre os estudiosos que acreditavam na biogênese. Aí a gente chega em Lamarck, que chega falando que existe a lei do uso e desuso, se você não usa, ele para, se você usa muito, ele desenvolve. Chega Lamarck e fala que os caracteres que você adquiriu na sua vida é passado para outra geração. Aí chega Lamarck, que foi um estudo em outro lugar, em outro ponto, que nem conhecia Lamarck na época, e ele vira e fala que, na verdade, o pescocinho da girafa não esticou, que, na verdade, foi a girafa de pescoço grande que sobreviveu porque ela foi mais apta. E ele fala da seleção natural, onde os mais aptos sobrevivem. Aí, ele fala sobre isso, e até então ninguém sabia o porquê que o caractere era passado, por que uma espécie era parecida com a outra. Beleza, o mais apto sobrevive. Beleza, os caracteres passam mesmo. Mas e aí? Aí demora tantos anos para Mendel chegar, olhando a ervilhinha lá no mosteiro, e ele vê que a ervilhinha verde com a amarela deu uma plantinha que nasceu verde e amarela, e Mendel vira e fala, o caractere é passado de geração para geração, porque existe uma coisa chamada gene. E aí foi descoberto que nesse gene eu tenho o meu DNA, que também é chamado de cromossomo. Então, Mendel chega, e quando Mendel entra, eles pegam, então, essa teoria do Darwin, que ela é mais bem vista do que a de Lamarck. A de Lamarck a gente já sabe que o caractere não é passado. E ele já sabe, então, que o mais apto sobrevive realmente. Ele também sabe que o caractere é passado, sim, de geração para geração, e que os indivíduos, eles têm, sim, a parte que são iguais, mas que nem todos, mesmo sendo da mesma espécie, dois não são iguais. E aí, ele chega e fala... Ai, gente, peraí. Aí ele chega e fala lá, assim, do nada, que existe, né, que Darwin, com esse caractere, a única coisa que Darwin não viu é que existe o gene. E aí é criado o neodarwinismo, que é a lei da seleção natural, da genética independente, do isolamento gênico, da genética da população, aplicada, agora que já se sabe que existe um DNA, já se sabe que tem um gene, por isso que o nome da disciplina é genética, eles começaram a ver que devido a esse gene, que tudo é passado. É passado uma doença, é passado uma parte boa, é passado uma característica externa, é passado uma característica interna, e aí vai passando, né? De geração para geração. Deu para entender, gente? Deu para entender? É muita coisa para uma aula, né? É muita coisa para uma aula. Tem muito que estudar, né, professora? Muito, dona Carmilda. Sabe por quê? Porque normalmente, assim, essas informações, elas são passadas lá no ensino médio, no segundo período. É um semestre inteirinho que eu resumi para vocês. Então, assim, tem muita coisa. Lá no ensino médio, para eu ensinar sobre o testezinho lá da biogênese, da carninha no potinho, é 3 aulas. Fazendo os desenhos, mostrando o que acontece, falando das coisas. Então, assim, é diferente na faculdade, né? Então, a matéria ela é bem
ela é bem interessante, ela é bem, assim, geral. E vocês viram tanto que Mendel foi top? Você para ver que uma galera apareceu falando que um ser nascia de uma matéria morta, uma galera vem e fala, tá certo, o ser nasce a partir de outro, mas a galera não sabe o porquê que um tem característica do outro, e aí chega Mendel olhando na ervilhinha e tá, gene, DNA, né? E aí ele olha o neodarwinismo. A matéria, assim, é bem interessante. Eu vou passar para vocês algumas perguntinhas que é para vocês responderem no caderno, que não é ainda, não é aquela, não é a atividade de vocês, que a atividade de vocês ela é de marcar, tá? É só para a gente fechar. Eu vou colocar no Word, porque aí dá para a dona Carmilda ver. Eu ia colocar aqui no... Copiei aí. Só para a gente fixar a matéria de hoje. Será se é aqui, gente? Até hoje eu não aprendi a mexer no meu computador. Oh, meu Deus do céu. Pera, gente, que eu tô apanhando aqui. O trem não quer abrir, ou então abriu 50 aqui, né? Eita ferro, peraí, abriu só 10. Falei que abriu 10, olha. 11, 12. Disfarça, tá? Bora lá. Tô enxergando? Sim. Então, copiei.
Pessoal, eu vou passar a esses 11 exercícios, lembrando que é para você fazer para fixar, para você aprender a matéria. Professora, isso aí é para postar? Não, tá? O que vocês vão postar é o que a gente vai corrigir juntos segunda-feira, e eu vou deixar vocês postarem até depois das provas. Mas aqueles lá são de marcar, estilo a prova. Esse aqui é para vocês fixarem as matérias que eu ensinei hoje. Então, é o exercício de fixação, ok? Quando finalizarem, me avisa. Vai colocando aí no chat que vocês finalizaram. Terminaram? Ainda não. Tá bom. Pronto. Oxe, mas vocês demoram para copiar um esquema, hein? Professora, Oi. a senhora vai disponibilizar a aula gravada de segunda? Foi porque ontem ele estava carregando e acabou a energia e parou o carregamento. Se eu coloco para carregar, a aula que eu estiver dando para vocês aqui fica travando. E aí, dia de terça e quarta, eu dou aula de manhã, à tarde e à noite na UEG, né? Aí agora, hoje à tarde, eu tento colocar já para vocês as duas. Tá bom, Ok? então, obrigada. De nada. Peraí, só um instantinho, pessoal. Deu? Só um minutinho. Oi, Eric. Eu estou perguntando para cada professor se todos os seus orientandos vão para a banca, que hoje à tarde eu já vou fechar os horários. Aí, se tiver algum dos seus orientandos que você acha que não tem condições de ir para a banca, você me avisa, tá bom? Banca de TCC. Daqui uns dias vocês vão chegar nesse. Pronto? Fechou? Todo mundo entrou hoje, a não ser a dona Carmilda, pelo link da plataforma?
Se vocês tiverem entrado pelo link da plataforma, ele já faz a chamada de vocês, ok? Agora, quem entrou pelo link do WhatsApp, me fala. Não precisa, tá, gente, de colocar no chat. É só quem não entrou. Pessoal, olha só, já são 11h26, eu vou fazer assim, eu vou colocar para vocês, eu vou finalizar a prova de vocês hoje e amanhã, e aí eu coloco para vocês a atividade. Se você tiver tempo para conseguir tentar fazer, faça, para que você tenha dúvidas. Senão, a gente vai fazendo as atividades juntos. Lembra que eu pedi para vocês, segunda-feira, estarem comigo e não fazer a prova na hora da aula, esperar passar a aula para a gente fazer uma revisão. Então, a matéria de prova é até agora, até onde eu dei, certo? A aula que vem tem exercício de paternidade, tem exercício de sanguíneo, de tipagem sanguínea, tem exercício de segunda lei de Mendel e tem exercício de evolução, ok? São 10 exercícios, eu peguei Professora, eu 2 ainda de estou na cada. questão 8. Tá, eu vou abrir para a senhora de novo, dona Carmilda, só um instantinho. Certo, pessoal? Tudo bem? Para quem tiver alguma dúvida, aproveita, pergunta. Aula que vem eu tô com vocês, tá bom? Segunda-feira. A gente faz aquela revisão para vocês já fazerem a prova. Nenhuma dúvida sobre a aula de hoje? Façam essas questõezinhas aí, porque vai ajudar vocês a fixar tudo que a gente fez. Aqui Foi é para bom? Deu postar? A senhora ainda vai passar? Aqui é para postar? Ainda Ou já vou passar, passou? dona Carmelita. Não Ah, tá passei bom. ainda. Tudo Tá? Eu bem. vou postar ela e vou encaminhar uma cópia lá no grupo de vocês, só para vocês não confundirem. Essa de hoje é um exercício de fixação, não vale nota, mas vale conhecimento. Tá Certo. certo? Então, amores, eu não vou ver o que vocês vão escrever no chat para mim, que eu vou voltar para a atividade aqui para dona Carmilda terminar. Dona Carmilda, quando só terminar, me avisa. Certinho, já falta 2, 3, tá? Aí quem não tiver dúvida pode sair, professora? Pode, meu amor, vai com Deus. A senhora também. Bom resto de semana. Beijo.
A senhora me chama, dona Carmilda, que eu não sei se a senhora está terminando. Eu estou aqui fazendo Estou outra quase coisa. terminando. Agora mesmo eu chamo a senhora. Tá bom, que eu estou aqui mexendo com outra coisa. A senhora me chama. Tá. Professora, eu terminei. Obrigado. Bom, então, nos vemos segunda-feira, tá? Se a senhora não conseguir entrar, eu mando o link para a senhora. Combinado? Combinado. Obrigado. Fica com Bom Deus. final de semana. Com Deus. Para a senhora também. Um beijo. Tchau, tchau. Ô, tchau.